Como prometido, eu estou aqui para trazer para vocês a primeira atualização da leitura de Casa de Folha. E antes de mais nada, antes de continuar, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu sei que já tem um tempinho, né? Tem quase um mês que eu falei que eu ia estar trazendo, né? Que eu ia estar lendo Casa de Folha, ia estar trazendo a discussão sobre cada capítulo e tal. Só que aconteceu alguns contratempos, alguns imprevistos, mas prometo para vocês que a partir do lançamento desse vídeo, né, que eu já iniciei a leitura, eu vou estar destrinchando mais Casa de Folhas e vou manter um fluxo de vídeos aqui no canal sobre esse livro. Como eu disse no vídeo introdutório, não vou trabalhar com datas nem com quantidade de capítulos, né? Simplesmente, quando eu sentir que tem conteúdo suficiente, eu venho aqui e falo para vocês, tá ok? Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa primeira atualização, eu vou destrinchar para vocês a introdução e os capítulos 1 e 2 de Casa de Folha. A primeira parte, essa introdução, a gente começa com um personagem, por enquanto a gente ainda não sabe o nome desse personagem. Uma das únicas informações que a gente tem é que ele começa narrando que ele está com dificuldades para dormir, que ele já tomou um monte de remédio, ele cita os nomes dos remédios, né? Até combinações diferentes, se eu não me engano também até um pouco de drogas ilícitas, mas ainda assim ele tem problemas para dormir. Ele relata que ele está tendo pesadelos e que tudo isso teria sido evitado se ele não tivesse atendido o telefone, ou melhor, o telefone é uma mensagem, agora eu não me recordo, mas eu acho que foi uma mensagem mesmo, do amigo dele numa certa madrugada, convidando ele a invadir um apartamento. Porque, segundo ele, depois disso, a vida dele virou um inferno. E o livro traz mais informações pra gente sobre o antigo dono desse apartamento. Então, a gente descobre, né, pelo esse narrador que por enquanto a gente ainda não sabe o nome, que o apartamento era de um senhor de mais ou menos uns 80, um pouco mais de 80 anos, que se chamava Zampanó, tem um acento agudo no O, por isso que eu tô falando Zampanó. Ele é tido como um senhor um tanto quanto reservado, sabe? Não conversava muito com as pessoas. Ele tinha o hábito de andar ali na... É descrito que assim, né? Que nos apartamentos tinha tipo um hall, sabe? Alguma coisa assim. Eu entendi que fosse um hall. Mas ali tinha muito mato, não era muito... não tinha área de construção nem nada, sabe? Mas ele gostava de andar ali e que era rodeado de gato de rua. Mais de 100 gatos, que é citado aqui. E esses gatos interagiam com o senhor, ficava passando ali nas pernas dele e tal. Só que num determinado dia, né? As pessoas começaram a reparar que o senhor não tinha andado por ali. É tratado, né? Isso eu não sei se vai ser mais falado na frente ou se foi só um detalhe jogado assim a esmo, de que antes desse senhor começar a desaparecer, né? Num determinado dia ele não apareceu lá no quintal, os gatos começaram a morrer. É dito que uns 3 gatos morreram, depois os gatos sumiram. Então as pessoas que moram ali nos outros apartamentos acharam estranho, né? Um senhor já de idade, sozinho, não é casado, não tem filhos, não tem ninguém, né? Não tem parente nenhum. Do nada sumiu assim, né? Aí esse amigo desse nosso personagem, que depois a gente descobre que ele chama, deixa eu consultar aqui, Johnny Truant, né? Eu chamo só de Truant. O amigo dele chama, também tem um amigo dele, o Lud. O Lud mora num dos apartamentos, né? Ali junto com esse senhor e tal, no mesmo prédio, né? Que o senhor, para ser mais exato. E ele repara, né? Comenta com amigos, as outras pessoas vão comentando e tal. E eles decidem entrar no apartamento desse senhor para saber se ele está passando bem, o que aconteceu, né? Porque não era o hábito dele.
E aí descobre que o velho morreu. Morreu. Desculpa. E ao entrar no apartamento desse senhor, para descobrir, né, e ver lá que ele faleceu, na verdade quem entra e consta essa morte, quem nunca pensou que tem coragem, é o nosso personagem que tá narrando essa parte introdutória, né, o Truhan. Do quê? Truhan não, gente, é Truant. Eu tô falando Truhan que tô viajando, Truant. E ele fala que ele acha estranho porque as janelas, as portas, né? Na verdade não tem portas nos cômodos, né? Entre os cômodos da casa, do apartamento, né? O senhor tirou. E tem muitos papéis, sabe? É dito que tem papel para todo quanto é lado da casa, na geladeira, em vários cômodos da casa. O que é estranho, o que eu fiquei de olho arregalado quando eu descobri que o velho era cego. Eu falei, uai, o Zampano era velho. Oh, o Zampano era velho, ótimo. O Zampano era cego. Aí é dito, né, que esses papéis... Não, na verdade não é dito se ele é em braille, não. Não é dito se era em braille, não. Só dizer que eram alguns papéis, mas nenhum com, tipo assim, um papel que diz que ele tem uma propriedade no lugar tal. Não. Só coisas a esmo. E nisso, né, tem a questão de tratar, como o livro vai discorrendo, né, sobre quem vai ficar com os móveis, com tudo do velho, né? Porque o velho não tinha ninguém. E nisso, os nossos dois personagens, o Lud e o Johnny, vou chamar só pelo primeiro nome, pelo menos para essa parte, eles percebem que num determinado ponto, num determinado local ali, no chão, tá com um padrão de riscos um tanto quanto confuso, sabe? Parece que tá alguma coisa escondida ali. Só que por acaso tá cheio de gente, eles acharam melhor não mexer nem nada para não levantar suspeitas. Ou será que não? E, numa dessas, o Lud acaba convencendo o Johnny a invadir a casa numa madrugada para tentar descobrir o que tem lá. E nisso eles descobrem que na verdade só tem mais papel lá embaixo. Até então, o Lud não liga para nada, né? Não se interessa por isso. Só que o Johnny pega esses papéis e leva para casa dele porque ele ficou um tanto quanto intrigado, eu acho que é a palavra mais certa. Aí uma outra informação muito importante, pelo menos por enquanto, né, que eu percebi, é que no apartamento, como eu disse, né, não tinha portas nem nada, também é dita a questão da iluminação, mas assim, se o cara é cego, não tem por que ter lâmpada em casa mesmo, né? Mas é dito que janelas, portas, o senhor tinha lacrado, tudo com fita, como se algo de dentro da casa, ele não quisesse que algo de dentro escapasse para fora. Como se ele estivesse tentando resguardar todas as emoções. Eu comecei até a arrepiar. Porque, porque é dito com palavras como se o senhor tivesse perdendo os sentidos, mas não sentidos de tato, fato, falada, mas sentidos de amor, paixão, amizade, essas coisas. Eu fiquei meio confuso com isso, sabe? Então, é estranho isso, mas é importante, pelo que eu percebi, é importante para a narrativa. É a verdade, não minto. Então, analisando esses papéis, o Truant começa a perceber que nada mais, nada menos do que um roteiro, um projeto / roteiro, né, tratado assim, de um filme que não existe, né? Segundo o Truant, o Zampano escreveu isso tudo. Aí eu fico pensando, então em algum momento ele adquiriu a deficiência visual, né? Ele não era deficiente visual a vida inteira? Creio eu que sim, né? Pela essa ordem aí, né? Deve ser isso. Mas é descrito pra gente ainda na introdução de que o Zampano coloca muitas referências, tem muitas referências, muitas coisas que realmente existem, mas outras que não tem em local nenhum. Ele pesquisou na internet e não achou referência nenhuma, nem dos autores, nem dos livros, nem de nada. Então ele achou um tanto quanto confuso. E ele mesmo deixa o recado nessa parte de introdução. Cabe a você que está lendo o livro crer ou não na verdade desse roteiro. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? E esse roteiro, esse texto,
nada mais é, ele tem um registro, o nome, né, no caso, de registro Navidson, né? Então, antes de trazer informações sobre esse registro, a gente tem o primeiro capítulo onde fala como surgiu o Navidson, o nome Navidson. Então a gente tem o primeiro capítulo com, na verdade, Navidson é o sobrenome, né? É Will ou William? Agora eu esqueci. Não, Will. Will Navidson. Ele é tido como um cineasta que começou a carreira mais ou menos ali com curta-metragem. E que ele tem um primeiro curta-metragem de sucesso que chama 5 minutos... Não, como é que é? O Corredor de 5 minutos e meio. Esse é um tanto quanto confuso. Esse remete muito ao que eu já ouvi falar desse livro, de conceito de em cima e embaixo, direita e esquerda, não ser necessariamente essa formação, né? Tem alguma coisa a ver com leis da física. É um tanto quanto confuso. Eu li 2 vezes esse parágrafo para poder entender e ainda assim achei confuso demais. Não vou conseguir discorrer sobre. Só vou dizer que ele ficou muito... Esse roteirista, né? Cineasta, na verdade, ficou muito conhecido por esse primeiro curta. Depois ele tem um outro curta que já é mais perturbador, que chama Exploração #04. Esse, até coloquei no meu roteiro aqui, ó, é meio que de perseguição em casa. Aí o próprio autor aqui, acho que essa parte já é do Zampano, né? Zampanó, tem que lembrar do Zampanó. Ele fala que tá meio confuso, que parece que tá faltando algumas partes e tal. E aí a gente vai para a parte 2, onde ele afirma, né, o Zampanó afirma que existe o registro Navidson. Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Já no segundo capítulo, quando já aparece escrito, né, registro Navidson, é descrito que o Will Navidson já tem lançado, né, essa altura, 2 filmes muito conhecidos. Na verdade, nem 2 filmes muito conhecidos. Fala que um filme é bem conhecido e traz as referências e tal. Já esse outro, que é narrado aqui no livro, não é tanto conhecido assim. Esse segundo, até onde eu li no segundo capítulo, é descrito que o Navidson, a família Navidson, na verdade, o Will, a Kate, que é a mulher dele, e os 2 filhos, se mudam para uma casa distante da cidade e tal, porque eles criam uma coisa mais aconchegante, mais família e tal, mas que o Will, ainda pensando nessa questão de cinema, de fazer algum documentário muito diferente do habitual, ele instala a câmera por vários locais da casa e tem câmeras no ambiente externo de movimentação, que capta a movimentação, sabe? Alguma coisa assim. Então, creio eu que se tiver alguma coisa do lado de fora da casa, a câmera vai captar em algum momento. E assim, nessa parte, ele termina mais ou menos assim, um tanto quanto confuso para mim. Eu falo por conta do seguinte. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. No texto em si, eu vou mostrar depois para vocês, assim que eu terminar de falar aqui sobre o livro, eu vou gravar para vocês um pouco por dentro do livro, para vocês poderem entender o que eu vou estar falando agora. Notas de rodapé que tem aqui no livro, para mim é super de boa. Eu vi um pessoal reclamando de notas de rodapé, falando que é meio confuso de ler. Sim, para quem tem hábito de ler livros antigos, de clássicos, né, sabe que nota de rodapé, como se lê nota de rodapé, o momento de se ler, então assim, é super de boa para mim. O negócio é que aqui ele mistura a parte dos relatos do Zampanó com o do Truant, porque o Truant, ele traz um texto, né, bem grande aqui, né, no meio desse relato do Zampanó, dizendo que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com ele do relato ali desse roteiro de filme. O que você vê no primeiro momento assim, você vê que tem ligação, mas depois ele vem discorrendo umas outras histórias de bar, dele ficar bêbado, que não tem nada a ver, e que depois ele volta, que eu fico assim, Mona, pra quê, sabe? Amiga, não tem como te defender. Eu tenho ciência de que eu tô no começo do livro, que muita coisa ainda vai rolar e tal, que eu vou descobrir, entender muito dessa dinâmica de por que o
o cara que pegou um manuscrito, né, de um outro, que é um roteiro de uma outra pessoa, colocou isso ali no meio, tô para entender, mas ainda assim me deixou instigado, não posso mentir, pela maneira como ele colocou, a questão da coincidência e tal. E também é relatado que os meninos nessa gravação, né? Que os meninos dele na Vidson sentem que tem alguma coisa estranha ali naquela casa, mas não sabem o que é, sabe? Então, também instigado. Tô um pouco confuso, mas ainda assim instigado. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Então agora eu vou abrir o livro aqui para vocês e vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com essa parte confusa. Quer ver? Aqui, ó. Aonde que tá? Aqui tem. Eu vou... Eita. Deixa eu pegar o fitilho, que eu já sei que eu já tô na página e tal. Eu vou dar um cortezinho na câmera aqui só para poder posicionar aqui para vocês, porque eu não vou conseguir segurar o livro aberto aqui na frente da câmera, tá ok? Então só um momentinho. E quando eu falo das letras, é mais ou menos assim, ó, tá vendo? Aqui o texto tá numa fonte, certo? Deixa eu tentar coisar aqui isso. E aqui tá numa outra fonte, mas é descrito aqui nessas notinhas de rodapé, né? Tem uma notinha de rodapé que tá descrevendo que quando o texto tá assim, com essa fonte aqui, é do Zampano, e quando o texto tá assim, é do Truhan, né? Então, tá vendo que ele começa aqui e depois do nada ele já corta aqui, ó. Ele pega um ponto de... Não tá focando a minha câmera. Coisa boa. Dá pra ver que um 18 aqui, né? Aí já começa aqui um relato do Truhan, que fica isso tudo de texto aqui, ó. Tudo dele. E tem mais páginas. Aí eu fiquei meio confuso. Falei, uai, mas aí ele parou um texto pra poder falar do dele. Mas tá ok. Pelo jeito foi isso mesmo. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Então, por enquanto, o que eu entendi do livro é isso. Eu sei que não é muita informação. Eu sei que eu preciso ler muito mais ainda para poder entender esse contexto de... A parte da escrita eu entendi, tá tudo bem, tá tudo ok. Isso daí não é problema. Mas é a questão dessa interação de um texto com outro, de se tem referências que fazem alusão e são verdadeiras, será que o Turante vai trazer para mim essa questão como essa daqui eu achei referência, ou essa aqui eu não achei, ou vai de mim procurar essas referências realmente? Cena dos próximos capítulos, tá ok? Então, por enquanto, esse primeiro quadro, ou melhor, esse primeiro vídeo do Destrinchando Casa de Folhas vai ficar só com a parte de introdução, capítulos 1 e 2. Espero que no próximo eu tenha descoberto mais sobre essa linha de verdade ou não, o porquê do Turante estar com essas questões muito parecidas com o roteiro, né? Vou continuar lendo e assim que eu tiver algum material ótimo, né? Assim que eu tiver um material bom, um material suficiente, ou caso eu não tenha um material suficiente, ainda fico meio confuso, mas eu vejo vocês numa próxima atualização do Destrinchando Casa de Folhas, tá ok? Então é isso e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.